Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém mesmo? Amém. Sejam todos bem-vindos, que o Espírito de Deus possa continuar falando conosco de forma sobrenatural. Eu sei que Deus está aqui. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Deus está aqui. Deus está em você. Amém? Eu quero compartilhar a palavra desta noite. Nós estamos num culto fé, num culto que está falando sobre causas impossíveis. E nós vamos falar algumas coisas aqui que para o homem parece impossível, mas para Deus não, nada é impossível. É uma satisfação estarmos aqui para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Eu quero trabalhar um tema com vocês, essa mensagem, que é aprendendo com as circunstâncias. Foi passado para vocês o tema aí? Não? Então é aprendendo com as circunstâncias. E eu sei que Deus ele quer trabalhar conosco, né, nessa relação das circunstâncias. E eu sei que o Espírito de Deus há de ministrar de forma especial em nossas vidas, amém? E o texto base que eu quero usar, o pastor Guilherme está no meu celular, o tema, se puder passar para eles, o tema da mensagem, no WhatsApp. 2 Reis, vamos lá, bem rapidinho. 2 Reis, capítulo 6. Esse é um texto que nós podemos pensar assim, nossa, parece que tudo está no âmbito natural, mas Deus ele trabalha no âmbito natural para o espiritual. E é tão interessante isso, porque eu só vou passar aqui para os irmãos rapidinho, tá? Só passar aqui para os irmãos, porque muitas vezes Deus, ele pega as coisas que parecem ser de não ter importância e torna como coisas importantes. O nosso caminhar com Deus nunca é por acaso. Fala para o seu irmão, o seu caminhar nunca é por acaso. Amém? Desculpa, tá, amado? Só porque eu não passei o tema da mensagem para os irmãos. Então vamos começar a ver aqui de forma bem sucinta. Parece que tudo está no âmbito natural. Parece que tudo está no natural. E parece que as coisas vão começando a tomar rumo de maneira diferenciada. Então, por isso que o tema dessa mensagem eu quero trabalhar aprendendo com as circunstâncias. Porque aqui, então, aí, obrigado, amados. Obrigado, igreja, vocês são demais. Então vocês vão ver aqui como que começa a acontecer a evolução de uma circunstância. E muitas vezes a nossa vida também é da mesma forma. Nós parece que está tudo no âmbito natural. E quando pensa que não, nós estamos precisando de um milagre. Estamos precisando de algo que aparentemente para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E todo o Velho Testamento, assim como o Novo Testamento, vai apontar para uma pessoa maravilhosa. O seu nome é Jesus Cristo. Então toda a Bíblia, ela tem um centro. E o centro é Cristo. Então toda a Bíblia ela é cristocêntrica. É Cristo no centro. É Deus se manifestando, Deus querendo se revelar ao homem através da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então nós vamos ler agora o versículo 1 de 2 Reis. 2 Reis 6, versículo 1 diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Então olha aqui, eles estão numa escola de profetas. E nessa escola de profetas tinha os discípulos de Eliseu. Só que a escola de profeta, ela estava apertada pela quantidade de profeta ou de discípulos, de aprendizes que estavam ali dentro. Continuando. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. E eles falam, nós vamos até o Jordão. Ele convida, não, vamos até o Jordão, vamos pois até o Jordão. Tomemos de lá, de cada um de nós uma viga, e construímos um lugar em que habitaremos. Aí então o profeta, Eliseu fala, não, vocês podem ir. E disse-lhe serve-te que ireis com os teus servos. Ele tomou, eu irei. E foi com eles. Chegando então lá no Jordão, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Ótimo.
tudo natural. Primeiro, está num ambiente apertado, não está legal, está estreito. Vamos fazer uma obra aqui? Vamos ampliar. Então vamos lá providenciar como nós vamos cortar madeira, tudo natural. E vamos lá até o Jordão, que tem árvores, toras perfeitas, árvores perfeitas, que nós vamos cortar para ampliar então o local onde nós estamos habitando. Mas agora as coisas começam que vai tomando outro rumo. E se você observar o versículo 5, fala assim: sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, já tinha cortado, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Parece uma coisa que, caiu na água, perdeu, foi. O machado é feito de ferro, polido, batido para tomar força. Então o ferro batido ele passa por uma prensa, mas primeiro ele tem que ser derretido, presta atenção. Alguma coisa está querendo falar aqui Deus, para se forjar o machado, não se forja de qualquer jeito, porque senão não fica resistente. Para que o machado venha a ser resistente, ele tem que ser então, o ferro tem que ser derretido em altas temperaturas, tem que ser colocado numa forma, e nessa forma se pega então com um alicate grande e começa a bater, até ir criando formato, ou seja, tem que ser prensado para que ele venha depois ser amolado e depois ser levado ao corte, a ser afiado. Então agora caiu o machado na água. E agora chega o homem de Deus. Presta atenção. Chega o homem de Deus. E ele pergunta: onde caiu? E ele vai lá e mostra exatamente o lugar onde tinha caído. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Observa que no âmbito natural era impossível desse ferro flutuar com um pedaço de madeira lançado na água. Mas ali o ferro flutua. E disse: levanta-o, estende a mão, e o tomou. Olha o que Deus quer ministrar com a gente sobre esta palavra. Tudo parecia estar natural, no âmbito natural, mas algumas coisas aqui no texto, ele vai querer que nós aprendemos algumas lições. A primeira lição é: nas adversidades, nas circunstâncias que eu tenho passado, eu tenho que reconhecer a necessidade de Deus agir, de buscar a Deus para Ele interagir ao meu respeito. Então são nas circunstâncias, eu tenho que reconhecer a necessidade do agir de Deus, para que Deus possa interagir ao meu favor. Então quando eu reconheço, primeiramente eu percebo o problema. Ele sabia que existia um problema aparentemente normal, um lugar estreito, mas o lugar estava incomodando eles, não estava legal. Eles percebem o problema, mas eles não se acomodam com o problema. Eles vão lá e falam para o profeta: nós precisamos resolver o problema que está ali. E eles também eles partem para a ação. Muitas pessoas, eles olham, eles sabem que tem um problema, eles sabem que tem uma dificuldade, eles não reconhecem Deus, eles acham que as coisas é por acaso. Entenda, nada é por acaso debaixo dos céus. Em tudo Deus tem um propósito. E o propósito de Deus sempre é manifestar o milagre dele. O que você tem passado tem um objetivo: a intervenção de Deus chegar e o milagre dele ser realizado na sua vida.
Mas para isso você tem que ter postura. A primeira postura então é reconheça que você tem um problema e que você tem que levar ele para a pessoa certa. Eles então sabem do problema, ele reconhece o problema e eles levam então para o homem de Deus. E esse homem de Deus fala, vai lá e faz. E parece que está tudo natural, tudo normal. E as coisas começam a tomar outro rumo. Mas eles partem também para a ação. Então quando eu estou com um problema, quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que agir. Agir. Não posso ficar parado. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que vai falar esse texto para nós aprendermos que nas circunstâncias eu devo reconhecer as minhas limitações. Tem pessoas que não reconhecem as suas limitações. Eles acham que, não, isso é coisa da vida. Mas ali fala que um deles, quando derrubam o machado, eles falam, ai meu Senhor, porque era emprestado. O grande problema na circunstância é quando nós pensamos ser alguma coisa e achamos então nós somos autossuficientes para resolver e nós não tornamos dependentes na busca de Deus. Nós não buscamos essa busca, essa perseverança em Deus, para que Deus possa resolver o nosso problema. Eu sei que muitos aqui podem ter passado por algum problema, e que você fala assim, nossa, mas eu vou incomodar Deus com isso? Parece coisa tão pequena, mas eu falo uma coisa para vocês, quando eu entro dentro do carro, e eu vou para qualquer lugar, eu falo, Deus, o Senhor já reservou o lugar para eu estacionar, eu não vou ficar rodando. Então vai lá na frente e reserva o lugar para eu estacionar. Pequeno, pode ser para você, mas para mim não. Porque o shopping pode estar lotado, os lugares podem estar lotados. Quando eu vou chegando no lugar, tinha um carro reservado, guardando o meu lugar. E quando eu estou chegando, aquele carro sai e eu estaciono. Entende? Para você não pode ser nada mais para mim. E eu falo isso para os meus filhos. As pequenas coisas Deus também se preocupa. Porque Deus é um Deus de detalhes. E nós somos filhos dele. Ele cuida de nós. Estava chovendo muito. Muito. E uma vez eu estava atendendo um rapaz aqui na psicologia. E eu falei para esse rapaz, isso, mas está chovendo, eu tenho que ir embora. E ele falou assim, não, você vai molhar tudo. Eu falei, não vou molhar não. Ele falou, não. Eu vou orar e o meu Deus vai parar a chuva até eu entrar no carro. Ele olhou para mim assim, vai fazer isso? Eu falei, vai. Vamos descer a escada, eu vou entrar. Quando eu chegar lá na porta, eu levanto a mão, a chuva para, eu entro, depois a chuva volta. Ele olhou para mim assim e falou, tá. Aí eu cheguei na porta, levantei a mão, a chuva parou. Entramos no carro, a chuva voltou. Aí ele falou assim, olhou para mim, coincidência. Eu falei, não, providência. Agora eu vou te deixar na sua casa e quando você descer do carro, a chuva vai continuar e você vai molhar. Porque você duvidou. Aí ele olhou para mim, você está brincando? Não. Eu vou embora sequinho, você vai molhar. E eu sorri para ele, ele falou assim, não, Josemar, você está brincando? Eu falei, não, a chuva vai aumentar e você vai molhar. E aí nós chegamos na casa, quando eu cheguei, virei, deixei ele na casa. Quando eu cheguei na casa dele, a chuva aumentou com muita abundância. Eu falei, agora você pode descer. Aí ele, não, vou esperar. Eu falei, ela não vai passar. Porque você vai molhar, você não acreditou. Aí ele riu para mim, eu falei, pode descer que eu estou com pressa. Eu tenho que pegar a menina na escola. E foi, mas Deus é mau? Não. Deus não é mau. Deus queria ensinar para ele uma lição e ensinou. Sabe, amados, Deus, Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Coloca a mão no seu coração e fala, meu Deus, cuida de mim. Eu preciso aprender isso de Deus.
E nós podemos aprender isso de Deus. Eu sempre dependi muitas vezes de ônibus, andei muito de ônibus. E era tão interessante que o povo falava assim, né? Minha esposa estava barrigudona do Arthur, nós pegamos aquele ônibus marista, que vocês sabem que fica quase 1 hora no ponto de ônibus. E antes de orar, eu falava, amor, nós vamos orar. E nós vamos chegar e o ônibus vai passar. E ela falava assim, eu acredito que Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Aí eu chegava no ponto de ônibus e falava assim, o marista, nossa, mas hoje ele está atrasado. Aí quando eu chegava, em 5 minutos o ônibus vinha. Eu falei, oh Jesus. São coisas tão pequenas que para muitos não podem ser testemunhos, mas para mim é. O Deus que cuida de pequenos detalhes é o Deus também que cuida de detalhes grandes na sua vida. Eu quero que você aprenda uma coisa. Aprenda a depender e a ter confiança no seu papai. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Então, tenha essa intimidade com Ele, de falar, de conversar. E Ele com certeza vai ministrar na sua vida. Coloca a mão na sua mão, no seu coração e fala, Deus cuida de mim. Fala assim, ó. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Fala para você mesmo. Deus cuida de mim, nas tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, sim eu sei, Deus cuida de mim. Sabe, amados, muitas vezes nós queremos algo, mas Deus sempre sabe o melhor para nós. Ele nunca falha. Os não de Deus também é resposta. Nós podemos ficar chateados, magoados, mas Ele sempre sabe o melhor para as nossas vidas. E Deus sempre quer nos ensinar algo. A nossa vida é um trabalho pedagógico de Deus. Tudo que nós passamos tem a pedagogia de Deus. E quando eu falo que nas circunstâncias, então, nós temos que reconhecer as nossas limitações e saber que Ele tem cuidado de nós, é falarmos para Deus mesmo, gritar para Ele mesmo, Deus, Tu és a minha salvação. Porque a palavra Eliseu quer dizer, Deus é salvação. Deus é aquele que salva. É saber que em meio às diversidades, no mínimo detalhe do machado que era emprestado, Deus falou, nem isso vai se perder. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas Deus cuida dos mínimos detalhes. Em terceiro lugar, nas circunstâncias, creia que Deus pode fazer o impossível, mesmo que nós cometamos erros, mesmo que o nosso machado venha cair, o Senhor quer devolver para nós essa ferramenta. Deus quer que façamos igual aquele homem. Caiu, errei, deixei cair. E Eliseu pergunta aonde? E ele vai lá e mostra. E ele lança então o pau, o pedaço de madeira. Aí você pode falar, mas para que isso foi registrado na Bíblia? Tem um propósito profético. Um dia, o projeto humano afundou-se.
Um dia, Adão pecou. Um dia, ele caiu e levou consigo toda a raça humana. Estávamos mortos em nossos pecados, no mais profundo da sujeira. Os nossos corações e as nossas vidas se tornaram ferro batido. O ferro aponta para pecado, para peso. E lá no mais profundo do poço, lá no mais profundo do abismo, sem claridade da luz do sol, o machado que caiu no Jordão, onde Cristo Jesus batizou-se, onde que profeticamente ele iria batizar-se, nesse rio Jordão, a madeira é lançada, a madeira cortada, aponta a cruz de Cristo, que iria ser jogada no lamaçal. Ele iria se fazer pecado a nosso favor. E nós que estávamos afundados no lamaçal, perdidos, iríamos voltar novamente, porque o preço teria sido pago, que é o preço da cruz do Calvário. O sangue do Senhor iria nos levantar do lamaçal através da cruz. Por isso Eliseu lança a madeira que aponta a cruz. Quando nós achamos que estamos no mais profundo do abismo, Jesus vem ali e faz a intervenção na nossa vida. E nessa noite Ele está aqui. Ele está falando para você: o preço já foi pago. Eu paguei na cruz. A madeira já foi lançada. Você que se achava lá no fundo, eu te trago à tona novamente e trago restituição para a sua vida. Nessa noite, Deus trará restituição para a sua vida. Aquilo que parecia impossível, Deus fará acontecer, porque Deus é Deus. Mas para isso basta você crer. O discípulo poderia olhar para ele e falar assim: tá, e aí? Mas ele obedeceu conforme a palavra. Tem uma palavra de Deus na sua vida? Gruda nessa palavra. Tem uma palavra de Deus na sua vida? Busca essa palavra. Porque Deus, em meio às circunstâncias, Ele te mostrará que Ele é presente. Não importa o que você tem passado, mas Ele faz. Ele faz.